Boa noite. O ritmo da vacinação contra a Covid está caindo no Brasil. Isso é visível na média de doses diárias e também no fato de que, neste momento, há mais pessoas recebendo a segunda dose do que a primeira. Nesta segunda-feira, ela foi dada a quase 475 mil pessoas, quantidade insuficiente para que o país imunize todos os adultos até o final do ano. Também hoje, o Butantan admitiu que vai atrasar a entrega do próximo lote de Coronavac, de longe o imunizante mais usado no Brasil. Você vai ver também. Enquanto isso, promessa cumprida nos Estados Unidos. Todos os adultos já podem ser imunizados. Já na Índia, a vacinação não dá conta da rapidez do contágio. De Brasília, detalhes do roteiro esboçado para a CPI da Covid. Como fica a lei anticrime depois da derrubada de vetos do presidente Bolsonaro? Desmatamento na Amazônia, pior março em 10 anos. A dificuldade de quem tomou empréstimo do Pronamp. E os destaques do fim de semana no futebol. Nós começamos atualizando os números da vacinação porque há motivo bem concreto para se preocupar com eles. Nas últimas 24 horas, 474.205 pessoas receberam a primeira dose no país. Esse número vem caindo, o número diário, nós temos mostrado aqui. Desde o início da campanha, 26.654.459 pessoas receberam a primeira dose, o que representa pouco mais de 12,5% da nossa população. Quando a gente vai para a segunda dose, vê que ela já foi aplicada em 10.131.323 pessoas. Isso é quase 4,8% dos brasileiros. E agora a gente passa para a média móvel de 7 dias, aquele critério que tira as oscilações diárias e dá para a gente perceber melhor para onde as coisas estão caminhando. A linha segue mostrando a campanha perdendo tração. Olha só onde ela já teve e, no momento, ela está em pouco mais de 400 mil doses por dia. Isso é menos do que as 550 mil por dia, que são, digamos, um piso que a gente precisa para dar conta de imunizar toda a população adulta até o final do ano. Lembrando que a gente considera só a primeira dose nessa conta aqui. Pois bem, agora a gente vai para um outro gráfico que acrescenta uma outra linha, a linha das pessoas que receberam primeira ou segunda dose, total de doses aplicadas em 24 horas. E ela está em 792.449 por dia. O ideal é que esta aqui fique acima de 1 milhão, primeiro problema. E o segundo problema é a boca do jacaré abrindo. No mundo ideal, essas linhas têm que caminhar mais ou menos paralelas, porque se a boca está abrindo, significa que está aumentando apenas o número de pessoas vacinadas com a segunda dose, que é uma dose que fica reservada em estoque para quem toma. E é a terceira vez nos últimos 4 dias que isso acontece. A explicação bem simples é a escassez de doses. É isso que faz diminuir o número de pessoas que vêm recebendo a primeira dose, que é a nossa linha inferior e que a gente mostrou sozinha primeiro. Dos números, nós vamos para São Paulo, onde são produzidas 3 de cada 4 vacinas aplicadas nos brasileiros, pois o Instituto Butantan admitiu hoje que vai atrasar a entrega de mais doses da Coronavac. Entregas ao Programa Nacional de Imunizações, agora só no mês que vem. A Patrícia Falkowski detalha para nós, ao vivo, como é que fica esse cronograma. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata. Boa noite para você, para todos que estão nos assistindo aqui no Jornal da Globo. Então, agora, o novo prazo do Butantan para voltar a entregar doses da Coronavac ao Ministério da Saúde é a partir do dia 3 de maio. Serão cerca de 4,5 milhões de doses. Contratualmente, essas doses deveriam ser entregues até o dia 30 de abril. A gente lembra, há 2 semanas, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, chegou a dizer que não haveria mudança na data por causa do atraso na chegada da matéria-prima chinesa. O lote com 3.000 litros do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, desembarcou hoje no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Essa quantidade é suficiente para produzir 5 milhões de doses da Coronavac. Até agora, o Butantan forneceu, no total, 41,5 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Só hoje foram entregues 700 mil. Nós estamos fazendo todo o esforço para acelerar a produção. Nós já
Estamos trabalhando no limite da nossa capacidade, mas assim mesmo nós estamos ainda procurando dar mais eficiência ao processo para que essas vacinas sejam entregues o mais rapidamente possível. A partir do dia 3 de maio nós voltamos a entregar vacinas. Patrícia, e agora detalha para nós, por favor, como é que fica o cronograma dessas entregas do Butantan para o Plano Nacional de Imunizações? Olha, Renata, com esse atraso do IFA do Butantan, o Ministério da Saúde só vai receber este mês doses da vacina de Oxford e AstraZeneca. Até o fim de abril, a Fiocruz deve entregar mais 11.400.000 doses. A maior parte das doses compradas do Butantan e também da Fiocruz deve ser entregue ao SUS entre maio e setembro. Aí, somando as entregas previstas desses dois fabricantes, serão 133 milhões de vacinas disponíveis. O Brasil tem direito a receber ainda 9,5 milhões de doses via o consórcio COVAX Facility. E, além disso, o governo tem contratos de compra das vacinas da Pfizer, Covaxin e Sputnik V. A gente lembra que essas duas últimas ainda não têm aprovação da Anvisa. Os especialistas dizem que a dependência do Brasil por matéria-prima da China desacelera o ritmo de vacinação. A gente diminuiu o número de primeiras doses, porque como temos menos vacinas e as vacinas que estão chegando precisam cumprir o esquema vacinal da segunda dose, nós estamos agora com uma diminuição de oferta para as pessoas que precisam tomar também a primeira dose. Então, a ampliação dos grupos prioritários ficou também prejudicada. E o Ministério da Saúde disse que até o fim do mês de abril, 1 milhão de pessoas devem ser vacinadas diariamente e que trabalha incansavelmente para ampliar a vacinação em todo o país. Nós perguntamos se está mantida a previsão de imunizar metade da população brasileira até junho, mas o Ministério não respondeu. Renata. E a gente tem que continuar perguntando, né, Patrícia? Muito obrigada pelas informações todas. Minas Gerais agora, é lá que fica o maior número de municípios com risco iminente de desabastecimento dos remédios usados para entubar pacientes. No país inteiro, são quase 1.000 cidades, quase um quinto do total, portanto, nessa situação desesperadora. O Magno Dantas está ao vivo em Belo Horizonte com mais informações para nós. Boa noite, Magno. Renata, boa noite para você também, para todo mundo que nos acompanha. A Confederação Nacional de Municípios ouviu os responsáveis por quase 3.000 prefeituras em todo o país. 975 gestores disseram ter risco iminente de faltar os medicamentos usados no kit intubação. Em Minas Gerais, são 282 cidades, 191 em São Paulo e 105 no Rio Grande do Sul, 86 no Paraná. A pesquisa mostrou também que há risco de desabastecimento de oxigênio em 391 municípios. O presidente da CNM se reuniu hoje com o ministro da Saúde e cobrou ajuda. Uma nação não pode aceitar cidadãos morrendo sufocados ou tendo que suportar dores indescritíveis. Em algumas regiões do país, a situação é desesperadora, né? Então, a gente levou essas informações ao ministro e ouviu dele algumas possibilidades que poderão acontecer na aquisição desses medicamentos nos próximos dias. O Ministério da Saúde declarou que entregou 2.300.000 medicamentos aos estados e Distrito Federal e que estão em andamento 2 pregões e uma compra via Organização Pan-Americana da Saúde. Algumas cidades da Grande BH, que estavam em situação crítica, já receberam parte dos medicamentos enviados pelo Ministério. Mas em vários municípios, o estoque já acabou ou está no limite. Os médicos estão improvisando. Temos um plano B, que é a utilização de medicação de segunda linha, que vai manter o paciente intubado, manter o paciente sedado. Só que assim, não é o mais indicado, mas o município optou por esse plano para não ter que fazer a contenção mecânica do paciente. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais afirmou que, mesmo com a chegada desses novos insumos, o estoque de sedativos encontra-se em nível
não recomendável para o enfrentamento da pandemia e que ainda não há uma previsão de chegada de um novo lote de medicamentos. Renata. Magno, e vocês estão às vésperas de alguma reabertura aí em BH, certo? Certo, Renata. Estamos sim, viu? O Comitê de Enfrentamento à Covid decidiu permitir, a partir da próxima quinta-feira, depois do feriado, a reabertura dos serviços que estavam fechados. São serviços não essenciais, estavam fechados há mais de um mês. E as escolas de educação infantil para crianças de 0 até 5 anos e 8 meses também vão poder abrir na semana que vem. Elas estavam fechadas desde março do ano passado. Os índices de monitoramento da Covid estão caindo aqui na capital, mas a ocupação de leitos de UTI permanece no vermelho. Em atenção, viu, Renata, com você? Muito obrigada, Magno. Esse drama da intubação sem medicamentos que o Magno acaba de descrever, mostrando esse levantamento das cidades com risco iminente pelo país, é o assunto desta terça-feira. Eu entrevistei a médica intensivista Lara Kretzer, de Santa Catarina. Ela participa de um grupo de apoio e de requisição de recursos para isso. E o Walter Sintra, da FGV, que é especialista em administração hospitalar. Você pode ouvir esse episódio do podcast tanto no G1 quanto em plataformas digitais de áudio. E agora nós vamos a Brasília. Tem a ver com pandemia também, é a CPI da Covid. Os senadores que integram essa comissão começaram a traçar um plano para as investigações sobre a atuação do governo federal na pandemia e a destinação de recursos para estados e municípios. Fernando Rego Barros está ao vivo com mais informações para nós. Fernando, boa noite. Trabalhos mesmo devem começar na próxima semana, né? Isso mesmo, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A primeira reunião da comissão deverá ser na terça-feira da semana que vem, dia 27. Pela proposta de trabalho apresentada pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, as autoridades do governo federal serão ouvidas na condição de testemunhas, o que as obriga a falar a verdade. Caso surja algum indício, a pessoa pode ser chamada novamente para depor, mas já como investigada, quando a pessoa tem direito de ficar calada para não produzir provas contra ela mesma. A CPI deve ouvir o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Pela proposta, serão criadas 4 sub-relatorias, uma sobre vacinas e medidas para a contenção do vírus, outra para tratar do colapso da saúde em Manaus, uma sobre a falta de insumos e uma outra para investigar o uso de recursos federais. Também devem ser ouvidos representantes de laboratórios que produziram cloroquina a pedido do governo federal. A gente lembra que o presidente Bolsonaro e autoridades defenderam o uso do medicamento como tratamento precoce, mesmo depois de pesquisas científicas destacarem a ineficácia do remédio no combate à Covid. Além deles, a comissão deve ouvir ainda laboratórios que fornecem ou negociam a venda de vacinas. O senador Omar Aziz, que deve presidir a CPI, disse que a negociação para a compra de vacinas merece uma atenção especial. A vacina é um grande mistério para todos nós brasileiros. O Brasil talvez seja um dos poucos países que tem relações comerciais com o mundo todo. Nós estamos tendo dificuldade de trazer os insumos para produzir a vacina aqui. Então, nós temos que saber que razão é essa. Nós vamos acompanhar muito de perto todos os passos dessa CPI. Renata? Sem dúvida, Fernando, e conversando aqui com a gente toda a noite. Muito obrigada pelas informações. Vamos agora atualizar os números da pandemia. Nesta segunda, o Brasil registrou 1.607 mortes por Covid-19. Mais uma vez, menos do que no mesmo dia da semana passada. E assim, a média móvel vai recuando de pouquinho em pouquinho. Ela está hoje num patamar ainda altíssimo, mas que revela recuo de 2.860 mortes por dia. Isso é 3% mais do que há 14 dias, ou seja, praticamente uma estabilidade. Já a média de casos está atualmente em 65.186 por dia. Isso também é uma oscilação de 3% mais do que 2 semanas antes. Nos 2 casos, a gente está numa situação praticamente parada. Ao todo, atualizando os números desde o início da pandemia, 375.049 pessoas morreram de Covid no Brasil e
mais de 13.977.000 foram infectadas pelo vírus. Nos Estados Unidos, que tem uma realidade de vacinação completamente diferente da nossa, a imunização contra a Covid agora está aberta para adultos de qualquer faixa etária. Essa foi uma promessa feita pelo presidente Joe Biden no início do mês e que ele conseguiu cumprir. O Ismar Madeira está em Nova York ao vivo com mais informações sobre o andamento da vacinação por lá. Boa noite, Ismar. Muito boa noite, Renata. Olha, essa segunda-feira foi um marco no combate à Covid aqui nos Estados Unidos. Até agora, mais da metade dos adultos recebeu pelo menos uma dose de vacina. E na faixa etária acima de 65 anos, mais de 80% já receberam pelo menos uma dose. Como você disse, todos que têm mais de 16 anos já podem ser vacinados. Não é mais preciso fazer parte de um grupo prioritário. O presidente Joe Biden divulgou um vídeo dizendo que o país tem doses suficientes para todos e pediu que as pessoas se vacinem para se protegerem e, com isso, também protegerem a família e os vizinhos. O país está aplicando cerca de 3.200.000 doses por dia. É uma corrida para não dar espaço para o vírus. Em relação à média diária de 2 semanas atrás, o número de novos casos subiu 5% no país. Mas a doença está fazendo menos vítimas graves. O número de mortes caiu 8% e o de hospitalizações está 11% menor. Os Estados Unidos tentam seguir o caminho de Israel, que já colhe os frutos de uma campanha de vacinação bem sucedida. Nas últimas 24 horas, o país teve 6 mortes por Covid. Aos poucos, Israel mostra ao mundo o resultado de uma campanha de vacinação consistente. Nesta semana, o país deu mais um passo para retornar ao velho normal. O governo israelense determinou o fim da obrigatoriedade da máscara em locais abertos. Atualmente, mais de 60% da população israelense já recebeu ao menos uma dose da vacina. O número de casos e mortes por Covid no país despencou. Nas ruas mesmo, você acaba nem vendo muito mais gente com máscara. Para entrar em lugar fechado acaba ainda sendo necessário, né? Particularmente, quando eu comecei a ver essa quantidade de pessoas na rua e etc., você até fica um pouco assustado, receoso, mas graças à ciência e a campanha de vacinação que o país levou muito a sério, parece que realmente já é uma coisa do passado aí. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que Israel negociou a compra de milhões de doses da vacina da Pfizer. Netanyahu não confirmou quantos milhões foram adquiridos, mas informou que o acordo com a farmacêutica vai garantir doses para todo o país em 2022. E concluiu dizendo que a vacinação extinguiu o lockdown. Ismar, e depois da gente olhar para esse cenário de vacinação plena em Israel e quase isso, já caminhando para isso nos Estados Unidos, vamos para o contraste da Índia, que está com um número altíssimo de infecções por dia e, embora em termos absolutos vacine muito, o percentual vacinado ainda é muito insuficiente se você tomar o tamanho da população. Pois é, até agora, cerca de 14 milhões de pessoas foram totalmente vacinadas. Elas representam um pouco mais de 1% da população. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Em número total de casos de Covid, só está atrás dos Estados Unidos aqui. Agora, a pandemia está no pior momento por lá. Nesta segunda-feira, a Índia registrou o maior número de novos casos em apenas um dia. Foram mais de 273 mil. Também houve um recorde de mortes, 1.619 em um dia. O governo federal determinou lockdown para evitar o colapso do sistema de saúde na capital, Nova Delhi. Hospitais de todo o país estão relatando escassez de oxigênio e de leitos. O primeiro-ministro, Narendra Modi, está sendo acusado de fracassar no combate à pandemia. No último sábado, ele reuniu dezenas de milhares de pessoas em um comício eleitoral. E milhões de pessoas também estão se aglomerando e se aglomeraram nos últimos dias em festivais religiosos. Hoje, a Grã-Bretanha incluiu a Índia na lista de restrições para a entrada de viajantes. Quem tiver passado pela Índia nos 10 dias anteriores não poderá entrar, exceção apenas para quem for residente no Reino Unido, irlandês ou cidadão britânico. E mesmo estes terão que fazer
quarentena num hotel por 10 dias, Renata. Muito obrigada, Ismar. Participando da entrevista coletiva da OMS hoje, a ativista Greta Thunberg criticou a atuação do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. A ativista sueca Greta Thunberg voltou ao centro dos debates por um mundo melhor. A adolescente que em 2018, ao liderar uma greve na escola contra as mudanças do clima, foi ouvida por líderes do mundo inteiro, hoje denunciou a desigualdade das vacinas contra a Covid. Por meio da sua fundação, Greta doou 100 mil euros para apoiar o COVAX, consórcio de mais de 150 países para a compra e distribuição de imunizantes no mundo. A comunidade internacional deve fazer mais para combater a tragédia da desigualdade das vacinas, disse a menina. Assim como na crise climática, continuou, devemos primeiro ajudar os mais vulneráveis. Em média, 1 em cada 4 pessoas em países ricos recebeu uma dose contra o coronavírus, em comparação com apenas 1 em mais de 500 em países de baixa renda. Greta participou da coletiva da Organização Mundial da Saúde. Em resposta à pergunta de um jornalista brasileiro sobre a atuação de Jair Bolsonaro no combate à Covid e em assuntos ambientais, Greta Thunberg disse que o presidente do Brasil fracassou em assumir a responsabilidade necessária para preservar as condições de vida para a humanidade, no presente e no futuro. Em 2019, Bolsonaro chamou Greta de pirralha depois que ela falou dos assassinatos de índios que defendiam a floresta amazônica. Uma pirralha dessa aí, uma pirralha. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de Covid estão aumentando em todas as faixas etárias, mas principalmente entre os jovens. A OMS também exaltou o papel do COVAX e afirmou que o mundo já possui as ferramentas para corrigir o desequilíbrio e proteger os mais vulneráveis no combate à pandemia. Em março, a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento para o mês em 10 anos, de acordo com o levantamento do Instituto Imazon. Segundo a análise do Imazon, 95% dos 810 quilômetros quadrados desmatados na Amazônia são ilegais. O desmatamento hoje na Amazônia, em grande parte, é vinculado à invasão de florestas, ligado à extração ilegal de madeira. É pouco vinculado, por exemplo, à soja, é muito mais vinculado à expansão da pecuária. Mas a Amazônia toda vai pagar o preço do desmatamento. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 216% da área desmatada. Desse total, 35% da área estavam no Pará e 25% em Mato Grosso. Só em Mato Grosso, a área desmatada atingiu 205 quilômetros quadrados em março, 377% a mais do que no mesmo período do ano passado. A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso afirma que tem combatido o desmatamento ilegal com o aumento do cadastro ambiental rural das propriedades e da repressão ao crime. A gente aumentou de uma forma significativa os autos de infração e também a apreensão de equipamentos, que é algo que a gente não fazia no passado. Para ambientalistas, a alta do desmatamento criminoso na Amazônia está relacionada a um abrandamento na lei e a um desmonte de órgãos federais de fiscalização. Isso se deve devido à desestruturação dos órgãos de fiscalização e controle, o IBAMA, ICMBio e FUNAI, a falta de financiamento para o Ministério do Meio Ambiente e ações de fiscalização e a enxurrada de tentativas de mudança na legislação que vão favorecer aqueles que estão dispostos a praticar o desmatamento e a lucrar com a destruição das florestas. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará diz que faz ações de fiscalização e regularização fundiária, que apoia a produção sustentável. O Ministério do Meio Ambiente disse que cabe ao Conselho da Amazônia falar sobre esse assunto.
E agora nós vamos voltar a Brasília. Durante a noite, o Senado derrubou vários vetos do presidente Bolsonaro ao pacote anticrime. O repórter Fabiano Andrade acompanhou e agora vai trazer o destaque para nós. Boa noite, Fabiano. Um destaque que me pareceu ser dos mais importantes é esse em que os parlamentares restituíram o item, vamos ver se eu entendi, que permite o uso de gravações sem autorização judicial ou policial para a defesa dos réus. É isso? É isso, limita o uso desse tipo de gravação. Uma boa noite para você também, Renata. Uma excelente noite para todo mundo ligado no Jornal da Globo. Essa decisão dos senadores repercutiu muito mal em entidades ligadas à investigação criminal. As críticas apontam que, ao restringir o uso de captações ambientais, o Senado dificulta o trabalho de investigação e até a punição em flagrante de criminosos. Ao derrubar o veto presidencial nesse ponto, o Senado decidiu que as gravações que são feitas sem autorização da polícia e do Ministério Público só servem para a defesa e não para a acusação. Situações em que uma vítima, por exemplo, grava a ação de um agressor contra ela. Pelo que foi decidido no Senado, a gravação não poderia ser usada pela vítima para acusar o agressor. É isso mesmo. Usando apenas um exemplo real para ilustrar, já que o caso específico foi até anterior a decisão do Senado. Em Goiânia, uma mulher que trabalha na portaria de um prédio registrou as ofensas de um morador contra ela simplesmente porque ela pediu para que ele se identificasse. Ela fez um vídeo gravando as ofensas e também gravou uma conversa pelo interfone. Entidades e especialistas no assunto entendem que essas mudanças na lei interferem em casos como esse que vamos ver agora. E passa pro síndico, viu, chimpanzé? Por que o senhor tá me xingando? Porque você não presta, desgraçada, viu? Você é uma merda, você é abaixo de zero. Eu vou meter minha arma na cintura, viu? E vou ir pra lá e resolver. Só não sabe, fica sabendo, eu sou um policial federal e vou mostrar pra vocês. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás e o homem que aparece nas gravações não foi encontrado. Bom, como eu disse, esse caso aí que a gente mostrou, especificamente, ele foi anterior à decisão do Senado. Mas, para especialistas, em situações semelhantes, a partir de agora, as provas colhidas dessa maneira podem ser invalidadas. A Associação Nacional dos Procuradores da República afirma que a limitação das captações ambientais pode ser discutida no Supremo Tribunal Federal, já que a Corte tem pacificado um entendimento sobre a validade de provas como essas, ainda que obtidas sem autorização da Polícia ou do Ministério Público. Nós ouvimos também o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Para ele, a proibição ao uso dessas gravações ambientais pela acusação vai afetar o combate à impunidade. A partir do momento em que essa norma passa a ter vigor e apenas servir apenas para a defesa dos réus, vai criar uma dúvida muito grande em torno dessa questão. Os advogados vão começar a alegar que não houve uma autorização para que aquela gravação viesse a ser utilizada. Esse é o nosso receio, que uma prova que sempre foi considerada válida pela jurisprudência do nosso país e ajuda bastante na investigação de crimes, venha a ser considerada a partir de agora como inválida, dificultando a apuração de muitas dessas ocorrências. Eu vejo como um prejuízo muito grande para as investigações, tendo em vista que uma das ferramentas, sobretudo em crimes mais delicados, como corrupção, como violência à mulher, como estupro de vulnerável, essa é uma ferramenta muito utilizada para que consiga identificar até em flagrante o criminoso. Infelizmente, com essa limitação da ferramenta, perde a justiça, perde o combate à impunidade. O Senado também derrubou outros vetos do presidente Bolsonaro e definiu que crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, terão as penas triplicadas se forem cometidos ou divulgados em redes sociais. E ainda os crimes de homicídio qualificado, quando cometidos com armas de fogo de uso restrito ou proibido, terão as penas aumentadas de 12 a 30 anos de prisão. Hoje, essa punição varia entre 6 e 20 anos. Renata. Muito obrigada, Fabiano. Ainda hoje tem bate-papo esportivo e já no próximo bloco o governo vai reativar programas de apoio a trabalhadores e empresas.
Voltamos para falar de programas de preservação de empregos e empresas no meio dessa crise. O governo anunciou nesta segunda que vai destinar 10 bilhões de reais para uma nova rodada daquele programa de manutenção do emprego, que se chamou BEM, criado no ano passado na tentativa de evitar demissões na primeira leva da pandemia. Ele permitiu reduzir jornada de trabalho e salário ou suspender temporariamente contratos. Outros 5 bilhões vão para o PRONAMP, o Programa de Ajuda a Micro e Pequenas Empresas. Agora à noite, o Congresso aprovou um projeto que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias para permitir a abertura de crédito extraordinário, para autorizar esses gastos. E também excluiu da meta fiscal de gastos emergenciais de saúde. Essa medida, tomada agora à noite, foi para tentar destravar aquele impasse que vem há semanas em relação ao orçamento, já que autorizou o governo a abrir crédito para custear medidas temporárias de enfrentamento da pandemia, sem indicar de onde virá o dinheiro para cobrir esses gastos. E isso ajudou a abrir espaço para acomodar, claro, as emendas dos parlamentares no valor de 16 bilhões e meio de reais. Era aquela fatia que eles não queriam abrir mão de jeito nenhum. A volta dos programas de emprego e de ajuda a micro e pequenas empresas ainda depende de sanção do orçamento deste ano pelo presidente Bolsonaro. Lembrando que o prazo para ele fazer isso termina nesta quinta-feira. Agora, falando do PRONAMP, que a gente falava aí que vai ser reativado, o que aconteceu? Com a piora da pandemia, muitos empresários que pegaram crédito nesse programa no ano passado não estão conseguindo pagar e nem ampliar a carência do empréstimo. Marco Polo tenta a duras penas manter o comércio de pé, mas já fechou uma das lojas. Em maio do ano passado, pegou R$ 120 mil de empréstimo via PRONAMP. Conseguiu pagar só a primeira parcela há 2 meses. Agora tenta, sem sucesso, mais prazo de carência no banco. Já gastamos todos os recursos que tínhamos e ainda estamos sendo cobrados. Para atenuar os efeitos da pandemia, no ano passado, o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas permitiu que empreendedores tomassem até 30% do seu faturamento anual em empréstimos a juros baixos e com carência de 8 meses para começar a pagar as prestações. No mês passado, o governo estendeu o prazo para mais 3 meses, dando 90 dias de fôlego para pequenas empresas. O problema é que muitos comerciantes não estão conseguindo prorrogar a dívida, justamente no momento em que o comércio está novamente fechado em boa parte do país. E na prática eles não têm muito o que fazer, porque o governo diz que o programa é facultativo. Ou seja, as instituições financeiras são orientadas a negociar com os empresários, mas não obrigadas. A Febraban declarou que os bancos já estão prontos para o processamento da carência nas operações e que aqueles que desejarem aumentar o prazo de carência devem procurar as instituições financeiras, preferencialmente por meio dos canais digitais. Afirmou ainda que o setor bancário está comprometido para mitigar os impactos negativos gerados pela pandemia e que os bancos concederam R$ 122 bilhões em crédito, beneficiando mais de 800 mil empresas. O presidente do Sebrae diz que o que está sendo feito é insuficiente. A gente precisaria repetir o que foi feito ano passado com alguma coisa a mais. E o que não está acontecendo, com a pandemia muito mais agudizada. Nesse sentido, o que vai acontecer é natural. Quem não pode pagar, não vai pagar. E, obviamente, a micro e pequena empresa vai entrar em inadimplência. O Ministério da Economia informou que autorizou a alteração do Estatuto do Fundo de Garantia de Operações do PRONAMP, que sustenta parte do risco dos empréstimos, e que essa mudança visa facilitar as negociações para a prorrogação da carência. Ainda segundo o Ministério, o pagamento tanto do valor principal do empréstimo quanto dos juros deve ser negociado diretamente entre o banco e o devedor. Edson até conseguiu uma proposta, mas com aumento de juros ficou inviável. Já existia a dificuldade do comércio fechado esse ano que a gente não esperava e se acontecer agora de aumentar o valor da prestação e a gente ter que correr atrás de refinanciamento, fica inviável para nós. O indicador considerado prévia do PIB avançou em fevereiro. O IBCBR cresceu 1,7% na comparação com janeiro, de acordo com o Banco Central. É o segundo resultado positivo neste ano.
Só que analistas acham que esse bom desempenho, esse desempenho um pouco melhor da atividade no primeiro bimestre, deve ter vida curta por causa da piora da pandemia. Em 12 meses, o índice acumula uma queda superior a 4%. Vale lembrar que esse indicador tem uma metodologia diferente da que é usada pelo IBGE para fazer a medição oficial do crescimento. O general Joaquim Silvio Luna tomou posse hoje como novo presidente da Petrobras, oficializando a troca de comando na estatal decidida pelo presidente Jair Bolsonaro. No seu discurso, Silvio Luna disse que vai reduzir a volatilidade dos preços sem desrespeitar a paridade internacional. E as ações da estatal avançaram mais de 5%. Entendo que quem chega deve chegar ouvindo mais e falando menos. Não há dúvidas de que os principais desafios, entre tantos outros, são fazer a Petrobras cada vez mais forte, conciliando interesses de consumidores e acionistas, valorizando os nossos petroleiros, buscando reduzir volatilidade sem desrespeitar a paridade internacional, perseguindo a redução da dívida, investindo em pesquisa e desenvolvimento e contribuindo para a geração de previsibilidade ao planejamento econômico nacional. E agora vamos falar de Cuba, que está num processo de troca de liderança com a saída de Raul Castro, irmão de Fidel. Hoje, Miguel Díaz-Canel foi eleito o primeiro secretário do Partido Comunista, que na prática é o cargo de maior poder na ilha. Assunto para a gente conversar com o Ariel Palacios, que está ao vivo em Buenos Aires. Ariel, boa noite. Muita gente repetindo a expressão fim de uma era. Então vamos para o outro lado. O que começa agora? Pois é, Renata. Bom, boa noite a todos. Junto com Raul Castro se aposenta também a velha guarda, aquela velha guarda formada por militares, geração que hoje está entre os 88 e 93 anos de idade, que participou da guerrilha de Sierra Maestra e, a partir de agora, se consolida no poder a geração dos civis, dos tecnocratas que nasceram depois da Revolução. Díaz-Canel, que acumula o posto de presidente da República desde 2018 e, a partir de hoje, de secretário-geral, está ampliando a abertura na economia iniciada por Raul Castro em 2010. O setor privado cresceu de forma gradual e persistente e atualmente emprega 15% da mão de obra da ilha e produz 33% do PIB cubano. Na semana passada, aconteceu algo inimaginável há poucos anos. O regime autorizou os camponeses a comercializar carne bovina e leite livremente, sempre que o produtor rural cumpra primeiro a cota com o Estado cubano. E pela primeira vez, na semana passada, o presidente e o primeiro-ministro se reuniram com representantes do setor privado. Mas para manter a mística marxista, o regime chama esta abertura com um eufemismo: atualização do socialismo, essa é a forma utilizada. Existe outro eufemismo para as empresas particulares: formas de gestão não estatal. Isto é, a revolução está ficando descafeinada, mas insistem em manter as aparências com uma embalagem de café extra forte. Aliás, nos últimos 5 anos, Havana foi o cenário de elementos antes abominados como burgueses decadentes, entre eles os Rolling Stones e o lançamento mundial da coleção da grife Chanel. Para horror dos comunistas mais ortodoxos, um neto de Fidel Castro foi um dos modelos do desfile. Agora somos marxistas, chanelistas, ironizaram na ocasião os cubanos. Mas uma coisa é economia e outra é política. O regime seguiria os passos da China e do Vietnã com reforma econômica, capitalismo para o povo, mas com a hierarquia comunista permanecendo aferrada ao poder político. Renata. Muito obrigada, Ariel. A seguir tem futebol e os gols pelos estaduais. Hora de bate-papo esportivo e o Caio Ribeiro já aqui conosco. Caio, boa noite. Boa noite, Rê. Te peço que comece com os gols dos estaduais, pode ser? Vamos começar então pelo Campeonato Paulista, porque nessa segunda-feira o Bragantino recebeu a equipe da Ponte Preta e venceu. Que fase, hein? O Bragantino está jogando muita bola, é líder da chave do Palmeiras e construiu essa vitória primeiro nesse escanteio batido
pelo Claudinho, que é o grande nome, o craque do time. O Pedrinho de cabeça, sem chance para o goleiro da Ponte, acabou fazendo o primeiro gol dessa equipe de Bragança, que faz um grande campeonato e vai brigar lá em cima. O segundo gol contou com a colaboração do goleiro, ele bate roupa, o Aderlan aproveita o rebote, a bola não entra, mas fica à disposição do Ítalo, que não teve dificuldade nenhuma em empurrar para o fundo da rede e fechar o placar 2-0 para o Bragantino. Uma vitória importante nessa caminhada para ficar com a primeira posição do grupo. Saindo de São Paulo, vamos para o Campeonato Gaúcho, porque o Sportivo enfrentou a equipe do Juventude e não saiu do empate. O primeiro gol veio depois dessa falta batida pela direita, desvio na primeira trave. O goleiro chega a tocar nela, repara no replay, que reclama de um toque de mão, que para mim aconteceu, mas o Júnior Alves empurrou para o fundo da rede. Guilherme Castilho, aproveitando o cruzamento da esquerda, fez de cabeça o gol de empate do Juventude. Juninho Tardelli, de pênalti, colocou o Sportivo à frente de novo e também de pênalti o Matheus Peixoto, do Juventude, pôs números finais, empate em 2-2. Agora, Caio, segunda-feira não é segunda-feira sem os seus destaques. Então vamos lá, que hoje a gente separou o Arana do Atlético Mineiro, o Jô do Corinthians e o Jean-Pierre do Grêmio. Mas vamos começar pelo Arana, porque foi dele o gol da vitória do Atlético no final de semana. Já no finalzinho da partida, de pênaltis, vitória sobre o Boa Esporte. O Arana, que é um dos melhores laterais que a gente tem na competição e é fundamental para o Galo, que é o primeiro semifinalista já garantido do Campeonato Mineiro. Vamos para o Campeonato Paulista falar do Jô, de uma vitória importante que o Corinthians teve, uma vitória não só pelo placar, mas pelo rendimento. O Corinthians fez um bom jogo, consistente, e esse é o segundo gol, gol do seu artilheiro. Sempre importante o atacante fazer as pazes com a rede, e o Jô é um jogador importante para o esquema do Corinthians. E o terceiro destaque é o Jean-Pierre, porque o Grêmio venceu a equipe do Novo Hamburgo por 3-1, jogando em casa. E a boa notícia é que o Jean-Pierre, que é talentoso, que tem muita bola, voltou a ser o grande protagonista dessa vitória. Se o Grêmio perdeu seu treinador Renato Gaúcho, está buscando no mercado um substituto, a boa notícia vem do seu camisa 10. Caio, deixei por fim aqui do meu cardápio a notícia esportiva que alcançou maior repercussão nessa segunda-feira. Quero te ouvir sobre essa decisão de 12 grandes clubes da Europa de criar aí essa Superliga. O que você conta para nós sobre isso? Polêmica, está dando muita repercussão no mundo todo, né? Principalmente na Europa, e a gente vai tentar explicar um pouquinho aqui no nosso telão. Essa Superliga foi criada por 12 clubes. São 6 clubes ingleses, a gente tem aqui o Liverpool, o Manchester United, o Manchester City, o Arsenal, o Tottenham e o Chelsea. 3 italianos que aderiram, a Juve, a Inter de Milão e o Milan. E 3 espanhóis, o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Real Madrid. Aqui a gente colocou o número de faturamento, são 3,5 bilhões, que seria dividido entre esses 12 clubes. Qual é a grande briga? É com a UEFA. A UEFA é o órgão que hoje cuida do futebol europeu. Qual é o principal produto que ela tem, Rê? É a Champions League. É a menina dos olhos dos clubes da Europa. Os clubes querem a gestão do campeonato, mas é uma briga financeira. Todo mundo quer ficar com a grande receita do bolo. Qual foi a retaliação por parte da Europa no momento do anúncio da criação da Liga? Se nós controlamos as federações, isso aqui vai ter um preço. Os jogadores estão, desses 12 clubes fundadores que já deram o ok para participarem da Liga, impedidos de disputar tanto a próxima Copa do Mundo como a próxima Europa, envolvendo as grandes seleções, e, junto às federações, os clubes participantes dessa nova liga caem para a 5ª divisão e teriam que começar do zero. A repercussão popular foi muito ruim, muito ruim. Eu acho que isso não vai para frente. A ideia inicial é que 12 clubes já aderiram, 3 clubes, que seriam os outros convidados, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, teriam recusado o ingresso, recusado participar dessa liga, e 5 clubes, compondo os 20 que eles entendem como número ideal, seriam por méritos esportivos. Minha opinião, foi uma atacada fora. Eu acho que eles vão sentar e vão ter que chegar a um acordo. No momento de pandemia, que a gente está trabalhando muito a questão da inclusão, não é hora de excluir os clubes. Eu acho que não vai dar em nada. E, de todo modo, um terremoto, né? Terremoto sempre com um viés financeiro por trás. Muito obrigada, Caio. Sempre um prazer, Rê. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. E a seguir tem Conversa com Bial. Boa noite para você. Até amanhã.